Jesus, o jumentinho e nós. Quero ministrar uma palavra nesse tema. Marcos capítulo 11 e versículo de número 1. Quem achou? Amém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns do que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e o deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e se assentou sobre ele. Amém e amém. Te louvamos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez nesta casa de oração, na sua presença, para te adorar. Todos nós que estamos aqui esta noite, do púlpito à porta, somos adoradores. Viemos te adorar, meu Senhor, Deus da glória, e prestar culto ao Senhor. Vale mais um dia na tua casa do que 1000 anos longe dela. O salmista disse que preferiria morar, meu Pai, na porta da casa do Senhor do que nas tendas da impiedade. Nós estamos aqui e tudo que está na tua presença se conserva, meu Senhor. O maná que o Senhor mandava todo dia para o povo colher, se passasse das 6 horas da tarde, aquele maná apodrecia e ficava, meu Pai, fedendo, cheirando mal, como se fosse um defunto. Mas o maná que estava dentro da arca, ele estava conservado, porque estava na tua presença. Tudo que está na tua presença se conserva, e nós estamos na tua presença. Continua falando conosco. Temos sentido a tua presença, o teu mover desde o início deste culto, e acreditamos que o Senhor continuará fazendo assim. Que todo demônio do inferno que se levantou, que planejou, que arquitetou para tentar roubar esta mente, este pensamento, esta mente da tua palavra, seja repreendido agora. Declaramos cancelada toda investida de Satanás, toda investida do inferno, pela autoridade que há no nome de Jesus, e declaramos que toda mente seja levada cativa ao domínio de Cristo, e que esta mente esteja aberta para ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja. Assim oramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, me preste sua mente. Vamos caminhar um pouco na mensagem para nós orarmos nesta noite, neste culto de libertação e vitória. É bem verdade que vocês prestaram atenção no texto que nós lemos, até porque já citamos o tema da mensagem. E dentro deste tema tem 2 personagens, que é Jesus e nós, mas também tem um animal, que este animal é típico não só do Nordeste brasileiro, uma região do nosso país, mas também ele é típico da região do Oriente Médio, aonde se desenrola todas as mensagens ou toda a história bíblica que nós temos na nossa mão, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Durante muito tempo no Nordeste do Brasil, este animal foi uma fonte de renda para muitas famílias nordestinas. Eu lembro, já falei até aqui em outras vezes, que numa
na capa da revista do New York Times, uma revista muito famosa nos Estados Unidos. Alguns anos atrás saiu a foto de um jumento e o tema era: aquele que ajudou a construir o Nordeste agora está abandonado, fazendo uma referência à evolução, à prosperidade das pessoas que substituíram este animal no Nordeste pelas motos. Hoje você não vê ninguém mais no Nordeste, quem vai lá sabe, e na roça montado no jumentinho, como era antigamente. Ele vai de moto buscar o boi, buscar as ovelhas, buscar os cabritos, de forma que este animal ficou abandonado nas estradas. E existe muitos lugares, tem um estado do Nordeste que tem uma ONG que ela trabalha só para capturar esses animais e cuidar deles até o fim da sua vida, de forma que este animal já foi uma fonte de renda para muitas famílias do Nordeste, mas ainda é muito fundamental para as famílias do Oriente, principalmente as famílias mais pobres do Oriente Médio, de onde, como vos disse, se desenrolou a história, as histórias bíblicas, principalmente a que nós aqui lemos nesta noite. O nome deste animal, jumentinho, o jumento, seu nome é também conhecido às vezes como mula na Bíblia, é citado quase em todos os livros da Bíblia Sagrada, mostrando assim que este animal, ele está sempre presente nos episódios bíblicos. Talvez você vai dizer: pastor, o senhor não vai falar de Jesus não? Você vai falar do animal? Não, vou falar de Jesus, mas vou extrair uma história deste animalzinho aqui que nós lemos nesta noite. Ele está presente, a sua presença está em quase todos os livros da Bíblia Sagrada, de forma que no Gênesis, no capítulo 49 do livro do Gênesis, no versículo de número 14, quando Jacó já estava bem velhinho, com os seus 110 anos de idade, e ele chamou os seus 12 filhos para impetrar a bênção patriarcal, e seria também a bênção profética que se desenrolaria no destino dos filhos de Jacó. Ele vai abençoando um por um, e quando ele chega no seu filho Isacar, que é uma das tribos de Israel, ele diz o seguinte: Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Ele vai citar dentre as profecias que vai nortear o futuro dos seus filhos, dentre as 12 tribos de Israel, vai aplicar à tribo de Isacar uma comparação, uma simbologia com o jumento, assim como ele compara Dan como a serpente, compara Judá como o leão. Ele vai comparar a tribo de Isacar como um jumento de ossos fortes, deitado entre as suas cargas, ou deitado entre os seus fardos. De forma que, quando nós observamos a história bíblica nesse contexto, dois animais desta categoria se destacam de forma mais especial em todas as escrituras bíblicas. O primeiro é a jumenta de Balaão. Quem já não ouviu falar da jumenta de Balaão, que segundo Números, capítulo de número 22, foi mais fiel ao seu dono do que ele foi fiel a Deus. Repito, a jumenta de Balaão foi mais fiel ao seu dono Balaão do que Balaão, que era profeta, foi fiel a Deus. Você deve conhecer a história bíblica de que Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. A princípio, quando os mensageiros de Moabe chegaram para contratar Balaão, Deus disse para ele que podia receber aqueles mensageiros, mas não deveria ir com eles. Deus lhe proibia de ir com eles, porque o caminho daqueles mensageiros de Balaque, dos filhos de Moabe, era mau perante os olhos do Senhor. Balaão a priori recebe os mensageiros de Balaque, que foram enviados para chamar Balaão para amaldiçoar o povo,
mas não vai com eles porque Deus lhe tinha proibido. Porém, quando os mensageiros de Balaque chegaram no reino de Moabe, a Bíblia diz que Moabe enviou outros homens mais importantes, príncipes mais importantes, e com maiores tesouros para contratar a Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Quando Balaão viu a oferta que Balaque trouxe para ele, porque Balaão era um profeta vendido, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus diz para Balaão que agora ele podia ir, porém não deveria fazer senão aquilo que Deus permitisse ele fazer. Porque Deus permitiu Balaão ir? Não era porque Deus queria que Balaão fosse amaldiçoar o povo, é porque quando Deus sondou o coração de Balaão, Deus descobriu que a intenção de Balaão era receber aquele dinheiro, se vender para profetizar contra o povo de Deus. E Deus atende o coração de Balaão, permitindo Balaão ir. Só que no caminho, o anjo do Senhor se interpõe entre Balaão e a sua jornada, e o anjo do Senhor desembanha a espada para ferir a Balaão com uma ferida de morte, de sorte que Balaão era um profeta que tinha perdido a visão de Deus. Se em algum momento da história da sua vida ele acessava a presença de Deus, em algum momento também da história da sua vida ele perdeu a visão das coisas espirituais, porque o seu coração agora estava colocado no dinheiro, estava colocado nas ofertas que se lhe fez, e o seu caminho não era agradável perante o Senhor. Balaão não teve uma visão das coisas espirituais, mas a sua jumenta teve, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus abriu a visão, os olhos daquela jumenta, e ela viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão para ferir a Balaão. De forma que aquela jumenta, vendo o anjo do Senhor com a espada desembainhada, ela tenta se desviar do caminho, não para livrar a si mesma, para livrar o seu Senhor. E quando ela tenta se desviar do caminho, a Bíblia Sagrada diz que Balaão maltrata a sua jumenta, porque ele não está vendo o que ela está vendo. E ela então, depois de ser espancada por ele, ela vendo a si mesmo o anjo com a espada desembainhada no caminho, ela se desvia do caminho por mais 2 vezes, e na terceira vez ela prensa o pé de Balaão sobre o muro de uma vinha que estava levantado, uma parede de pedra. E Balaão agora diz: se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora, eu te mataria nesta hora. Quando Balaão, ele disse essas palavras para sua jumenta, a Bíblia Sagrada diz que Deus, jumento animal não tem cordas vocais, não fala, mas quando Deus quer fazer um milagre, acontece de qualquer maneira. E Deus, ele fez com que a jumenta falasse. Deus não possui a jumenta, viu? Porque Deus não possui animais, não é como os demônios que entraram nos porcos. Mas Deus, pelo seu poder, ele abriu a boca daquela jumenta, Gênesis 22, e ela diz para Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te sirvo todos esses anos, e porventura em algum momento eu te fiz isto, alguma vez eu fui mal contigo, alguma vez eu não obedeci a você? E Balaão disse: é verdade. Portanto, naquele momento Deus abre a visão espiritual de Balaão, e Balaão agora vê o anjo com a espada desembainhada na mão, e o anjo agora diz para Balaão: se não fosse a tua jumenta, que já por 3 vezes se desviou de mim, eu já teria te matado, eu já teria tirado a sua vida. Então, deste animal que nós estamos falando, talvez duas observações importantes, e a primeira delas é sobre a jumenta de Balaão, que foi fiel ao seu dono, mais do que Balaão foi fiel a Deus. Um animal irracional foi usado por Deus, preste atenção nisso aqui,
um animal irracional, foi usado por Deus para mostrar que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, em desobediência a Deus, é igual a um animal irracional. Repito, um animal irracional foi usado por Deus para mostrar que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, em desobediência a Deus, é igual a um animal irracional. Observe que todos os animais na Bíblia Sagrada, a quem Deus deu uma ordem, estes animais na Bíblia obedeceram a Deus prontamente. Observe que todos os seres inanimados que existem na natureza, sejam eles animais, sejam eles os elementos da natureza, como a chuva, como o trovão, como o vento, sejam eles as plantas, sejam eles os insetos, todos estes que não têm a capacidade de pensar e que não têm a capacidade de raciocinar, todas as vezes que ouviram uma ordem de Deus, obedeceram a Deus prontamente, sem questioná-lo. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá ordem aos ventos e ele obedece. A Bíblia diz que Deus colocou, oh glória, colocou no mar, Deus colocou um limite, e as ondas vêm impetuosas, mas elas quebram na praia e não desobedecem o limite que Deus colocou. A Bíblia Sagrada diz, oh glória ao nome de Jesus, que Deus deu ordem aos animais, nos mostra que Deus deu ordem aos animais e os enviou um casal de 2 em 2 para entrar na arca de Noé. E você vai perceber que nenhum animal desobedeceu a ordem de Deus. Você consegue imaginar Noé tentando colocar um elefante, um tigre, um leão, os animais ferozes na arca, se não tiver tido uma intervenção de Deus, se não tiver tido uma ordem de Deus? Você consegue imaginar como Noé ajuntaria os animais de 2 em 2, os animais puros, todos os que habitavam na terra, em toda a extensão do planeta, se aonde eles estavam, no seu habitat natural, Deus não tivesse dado uma ordem para eles irem até onde Noé estava, eles obedeceram a ordem do Deus Todo-Poderoso. Você vai descobrir na Bíblia que Deus enviou corvos, que foram enviados para alimentar o profeta Elias. Na época da seca, Elias estava com fome, estava fugindo de Acabe, mas a Bíblia diz que Deus disse: vá para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te alimente. E os corvos, todos os dias, de manhã e à tarde, obedecia prontamente à voz de Deus e levava alimento para o profeta Elias. Você vai descobrir na Bíblia que um feroz, ou ferozes e famintos leões, teve que se conter para não devorar o profeta Daniel, pois na sua obediência a Deus, o leão era mais certo do que a grandeza da sua fome. E a história vai dizer que os inimigos de Daniel deixaram aproximadamente aqueles leões na cova uma semana inteira sem comer nada, porque eles pensavam assim: quando nós jogarmos Daniel na cova, os leões devorarão a Daniel e nós ficaremos livres, desde que diz servir ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando, aleluia, lançaram Daniel na cova, os leões não tocaram num fio de cabelo de Daniel, mas eles jejuaram juntamente com Daniel, obedecendo uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Um grande peixe foi enviado para salvar
o desobediente profeta que foi lançado no mar, o profeta Jonas. Quando Deus enviou a tempestade sobre o barco, e ele queria morrer porque ele não queria pregar para os ninivitas, ele disse: me jogue no mar, porque a culpa é minha, pode me jogar no mar. Mas quando eles jogaram o profeta no mar, Deus enviou um grande peixe e engoliu o profeta e o guardou com vida e o vomitou na praia do mar, para que ele fosse entregar uma mensagem de Deus aos ninivitas. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, que não tinha dinheiro para pagar o imposto romano, e foi questionado se ele iria ou não pagar imposto, Jesus chama Pedro e disse: Pedro, quem é que paga imposto? É os filhos ou são os estrangeiros? Aí Pedro responde: o estrangeiro. Aí Jesus diz: então os filhos estão livres de pagar imposto, mas para que não escandalizemos aos demais, vá no mar e atire o teu anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, e você vai encontrar 2 estátuas, 2 moedas, e você vai pagar o imposto por mim e por você. Oh, glória a Jesus! Jesus aqui, ele fez 2 milagres. Primeiro, ele preparou a oferta para pagar imposto, e segundo, ele desentalou o peixe. Oh, glória! Porque Deus não mandou Pedro matar o peixe, Deus só disse: abra a boca e tira a moeda. Oh, glória! Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. E me diga uma coisa aí: quem foi que Deus usou para despertar a consciência de Pedro enquanto ele negava seu Senhor? Um galo. Você pode ver na Bíblia Sagrada que Deus sempre está usando os animais para cumprir seus propósitos, e eles obedecem sem questionar. Estão obedecendo às ordens de Deus. Porque quando Pedro vai negar a Jesus, Deus disse: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Quando Pedro nega a Jesus, pela 3ª vez o galo canta, e a consciência de Pedro é despertada, viu que a profecia se cumpriu. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Os animais irracionais obedecem a Deus, quando muitos que dizem servir a Deus não obedecem mais suas ordens, suas vontades e nem suas palavras. É por isso que o salmista no Salmo 32, versículo 9 vai dizer: não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. O salmista está dizendo que tem gente, tem crente que é como o cavalo e como a mula, que para obedecer a Deus, Deus tem que colocar um cabresto nele. Sabe por que tem gente que às vezes não prospera na vida? Já sei porque Deus tem que colocar um cabresto, porque ele não quer obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. E às vezes Deus, para não perder, Deus tem que colocar freio, um cabresto, para não perder tua alma, para não perder tua vida. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Mas o salmista disse: não seja como o cavalo. Oh, glória! Ou seja, o que ele quer dizer? Quando Deus falar, obedeça. Quando Deus disser, obedeça. Quando Deus ordenar, obedeça a voz do Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que não obedece, como quando Deus fala, é como um animal irracional. Segundo o jumento, o mais importante que eu vejo na Bíblia Sagrada é esse jumentinho que Jesus Cristo montou. Esse jumentinho que Jesus Cristo montou. E este, de alguma forma para mim, especial. E eu vou te explicar por quê. Porque esse jumentinho está diretamente relacionado com uma profecia que me foi dada no dia da minha despedida do campo missionário, quando estava se fazendo culto de despedida do campo missionário, onde trabalhei por 2 anos e 3 meses, depois de ali formar uma família cristã, uma igreja que existe até hoje, fervorosa e cheia do Espírito Santo.
e vir embora. Antes, depois de uma semana inteira, aquele povo, aquela família que nós formamos de choro, de quebrantamento, por uma despedida que certamente haveria um rompimento para sempre. O culto de Santa Ceia, o pastor, que era o meu pastor, levou um pregador para pregar no culto de despedida. E quando ele levou aquele pregador para pregar no culto de despedida do campo missionário, para eu vir embora para Minas Gerais, o culto se estendeu por muito tempo, porque era um culto de despedida e ainda tinha que se celebrar a Santa Ceia. Então o pastor falou para o pregador que ia dar uma oportunidade para ele dar apenas uma palavra, porque não tinha mais tempo de uma pregação. A questão é que aquele pregador, ele era gago, literalmente. Não era aquele gago que tem gago, que ele é gago quando conversa, mas quando ele está falando para uma plateia, ele fala como se não tivesse a gagueira. Ele era gago literalmente, de forma que quando ele ia saudar os irmãos na paz do Senhor, a saudação quase não saía, e a esposa dele tinha que completar a frase: saúdos. Ela disse: irmãos. Ele dizia: irmãos, na paz do Senhor. Mas ele disse: irmãos, eu não vou pregar, eu quero apenas ler um versículo nesta noite que Deus me deu para ler para o missionário. E ele abriu a Bíblia em Marcos capítulo 11, e o texto que nós lemos nesta noite: ide à aldeia que está defronte de vós, e quando vocês entrarem ali, vocês encontrarão preso um jumentinho, sobre o qual ainda nunca montou homem algum. Vá, e se alguém disser: por que vocês estão levando o jumentinho? Diga que o Senhor precisa dele, e que logo o Senhor os mandará de volta. Bendito seja o nome soberano do Senhor Jesus Cristo. A igreja entendeu a profecia, a mensagem de forma errada. Entendeu em parte, eu entendi a profecia completa. Deus estava dizendo para a igreja de São José, onde nós vivemos no campo missionário: este obreiro para mim é como o jumentinho de Isacar. Diga para o meu povo que a minha obra precisa dele, e eu preciso dele, e quando chegar o tempo, eu o mandarei de volta. A igreja no campo missionário alimentou durante muitos anos o pensamento de que eu viria para cá, e durante um tempo eu faria a obra de Deus, e depois Deus me levaria de volta. Mas quando nós passamos a abrir as igrejas que nós temos no Nordeste do Brasil, eu entendi qual era a forma que Deus ia levar o seu jumentinho de volta. Não pessoalmente, mas através de dezenas e centenas de representantes que estariam lá fazendo a sua obra e ganhando almas para o reino de Deus. Naquela noite, naquele púlpito, com esta mensagem ele leu, sentou. Nunca deixou de fazer parte da minha oração até hoje: Senhor, aqui está teu jumentinho, que o Senhor se agrade de andar montando nele. Oh, glória ao nome de Jesus. E aí eu me lembrei de um testemunho de um pastor de Fortaleza, que foi convidado para pregar num grande congresso de jovens no Rio Grande do Norte. E aquele pastor presidente fez a agenda, mas no dia de ir houve um problema, ele não pôde ir, e ele teve que ficar para administrar um problema da igreja. Mas tinha um homem de Deus na sua igreja, humilde e simples, mas um grande pregador cheio do Espírito Santo de Deus. E aquele pregador foi representar o seu pastor. Isso é história verídica. E quando ele chegou no congresso, chegou na cidade, que se apresentou ao pastor presidente daquele campo e disse: o meu pastor não pôde vir e me mandou para representá-lo. Aquele pastor olhou aquele pregador humilde da cabeça aos pés, fez uma falsa avaliação, porque o homem olha para a aparência, pediu licença, me dá licença, entrou no gabinete, fechou a porta, pegou o telefone e ligou para o pastor e disse:
por que você não veio pregar no compromisso que você teve, mas enviou este burro, se referindo ao irmão que estava esperando, mas enviou este burro para pregar no teu lugar? Se você não quisesse vir, tivesse me ligado que eu prepararia outro. O pastor ouviu do outro lado da linha, e quando ele disse: por que você mandou esse burro? O pastor disse: meu irmão, o Espírito Santo está montado nesse burro. Oh, glória ao nome de Jesus. Naquela noite ele pregou, o poder de Deus caiu, Deus batizou no Espírito Santo de Deus, porque o que importa não é a aparência, o que importa é se Jesus está montado no jumentinho. Eu vou deixar você adorar. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Pastor, e qual é a moral da pregação? Vou te dar agora, entregar agora para nós orar. Quantos jumentinhos existiam em Israel no tempo desse jumentinho? Muitos. Dezenas, talvez milhares, de norte a sul. Dezenas e dezenas de jumentinhos. Existiam muitos deles, porque faz parte da vida do Oriente. Mas Jesus mandou buscar este jumentinho. Este jumentinho. E a história dele só está registrada na Bíblia porque Jesus montou nele. Senão ele seria mais um no meio dos outros. Oh, glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. É como aquela história que certamente você já ouviu. Uma outra visão, né, que é uma parábola que conta dessa história aqui. Eu estou falando aqui a forma mais real, mas uma história que tem, que este mesmo jumentinho, isso é uma outra visão de pensar, mas podemos aplicar para a mesma coisa. Que este mesmo jumentinho chega na estribaria, que não foi nem numa estribaria, estava amarrado num lugar, mas a história quer contar assim, para expressar uma verdade. Que ele chega e o outro tinha um jumentinho, um amigo dele lá. Ele disse: rapaz, falou para o amigo: hoje eu entrei na cidade de Jerusalém, e na hora que eu estava entrando, o povo foi colocando palmas no caminho, e me aplaudia, e dizia: hosanas, aquele que vem no nome do Senhor. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já vivi na minha vida. Foi extraordinário. O povo aplaudiu, o povo pôs palma no caminho, o povo ovacionou, o povo me aplaudiu. E aquele jumentinho, um amigo dele, disse: rapaz, é verdade, e amanhã eu vou voltar lá, porque eu gostei tanto que eu vou voltar de novo. Só que no outro dia, irmão, ele volta para fazer o mesmo caminho, só que Jesus não está mais montado nele, porque Jesus já entrou uma vez, a profecia se cumpriu. E aí, aquela historinha diz, a história para expressar essa verdade diz, que quando ele foi fazer o mesmo trajeto, a multidão estava transitando ali para vender, para comprar, e começou a empurrar, a espancar, a bater com a vara: sai do meio, você está atrapalhando, de forma que quase quebra aquele jumentinho. E quando ele chegou para falar com seu amigo todo quebrado, aí ele disse: rapaz, eu não sei o que aconteceu, porque ontem todo mundo me aplaudiu, mas hoje quando eu passei, todo mundo me bateu, todo mundo me feriu. E o seu amiguinho perguntou para ele assim: ontem quem é que estava montado em você? Aí ele respondeu: era um homem chamado Jesus de Nazaré, estava montado em mim. Hoje não tinha ninguém, mas ontem era um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele disse: então está explicado, meu filho, você sem Jesus não passa de um jumento. Pastor, não, irmão, é o Salmo quem diz. Salmo diz que se nós não sejais como o cavalo nem como a mula, sem Jesus nós não somos nada. Então existia muito jumentinho em Jerusalém, mas qual foi o jumentinho que teve a sua história registrada na Bíblia? Aquele que permitiu Jesus montar nele. Agora, como é que ele estava?
ele estava muitas das vezes como muitos de nós. Muitas das vezes nos encontramos amarrados, presos em tradições, esquemas, vícios que nos escravizam, que nos prendem, que nos impedem de ser a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Ele estava amarrado, preso na sua condição, mas Jesus mandou os apóstolos lá e disse: desamarrai-o e trazei-o para mim. E se alguém perguntar por que vocês estão desamarrando ele, diga que o Senhor precisa dele. Oh glória! Assim é e foi a vida de muitos de nós. Um dia preso, um dia amarrado nos vícios, um dia amarrado no pecado, um dia amarrado na tradição, um dia amarrado na iniquidade. Mas Jesus mandou a mensagem do Evangelho através de alguém, diz: liberta. E se alguém questionar, diga que eu preciso dele. Oh glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer para você, se você não tivesse aceitado Jesus como Salvador da sua vida, você seria mais um na cidade do Prata. Mas porque você entregou a sua vida a Jesus, quando você vai, quando você vem, Jesus olha e diz: lá vai um filho meu, lá vai um servo meu, lá vai um templo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você não é mais qualquer um. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Fica de pé comigo nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Entenda, toda a linguagem na minha mensagem é simbólica, como a Bíblia, como Jacó compara seu filho Isacar ao jumento. É simbólico, está falando das características e qualidades. Mas digo-vos nesta noite que sem Jesus não seríamos apenas mais um no meio da multidão, assim como esse jumentinho. Se Jesus não o tivesse mandado buscar, se Jesus não tivesse mandado desamarrá-lo, ele seria mais um dentre tantos que existiam no Oriente. Mas Jesus mandou buscá-lo, e a sua história ficou registrada nas páginas da Bíblia, de eternidade para a eternidade. Se você deixar Jesus verdadeiramente nesta noite comandar a sua vida, você não vai ser só mais um crente, você não vai ser só mais um habitante da cidade do Prata, você não vai ser só mais uma pessoa tentando, arriscando alguma coisa. Se você deixar Jesus desamarrar, se você deixar Jesus fazer parte da sua história, você vai ter a sua história registrada nas páginas da história. Bendito seja o nome soberano do Senhor Jesus Cristo. Oh, eu vou esperar você adorar Jesus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada mesmo Jesus vencerá. Para quebrar grilhões, para quebrar cadeias, para quebrar algemas. Oh, glória ao nome de Jesus. Mudar a tua história, para que não seja só mais um no meio da multidão, mas alguém cuja história Jesus mudou, a vida cuja alguém Jesus mudou. Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. Você sair do seu lugar. Toda quinta-feira a gente termina assim. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai te visitar aí onde você está. Aquilo que te prende, aquilo que te amarra, sistemas e vícios que escravizam, Jesus, quando manda libertar, liberta. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse mensageiro, em primeiro lugar, é uma figura do Espírito de Deus, que liberta, que cura, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, que tem o poder de libertar dos medos, da escravidão, das prisões. Oh, glória ao nome de Jesus. Você sem Jesus será apenas mais um
Mas com Jesus a tua vida será outra vida, porque Ele vai mudar a tua história. Oh, glória ao nome de Jesus. Diga que o Senhor precisa dele. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando aquele mensageiro falou isso naquele culto, foi como um bálsamo no coração do povo naquela noite. Por quê? Porque todos entenderam a mensagem de Deus, que nós não somos servos dos homens, mas somos servos de Deus, e sendo servo de Deus, servos dos homens. E Ele nos chama como Ele nos quer, como Jacó chamou Isacar de jumento cujos ossos são fortes. E Deus naquela noite, a mim como o jumentinho a quem eu preciso dele. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Não importa, vindo da parte de Deus para mim é um elogio. Oh, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Eu quero dizer que Jesus precisa de você também, porque você sem Jesus é só mais um. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você falar com Ele. O homem sem entendimento é como o cavalo e como a mula, que precisa de freio, ao contrário não obedece. Mas o crente que tem o Espírito de Deus, ele obedece a ordem divina, ele segue a ordem divina. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Você adorar Jesus esta noite, enquanto Ele quebra grilhões, enquanto Ele quebra cadeias, enquanto o Espírito de Deus, oh glória ao nome de Jesus, vai à aldeia vizinha que é teu coração e diz: eu vou desamarrar porque o Senhor precisa de você, porque o Senhor precisa de ti, eu quero te usar. Oh glória, oh glória ao nome de Jesus. Se você deixar, Ele vai te usar para fazer a diferença aonde Ele te colocou, para você não ser só mais um no meio da multidão. Oh glória a Jesus. Oh glória. Enquanto o Senhor esteve por aqui, mostrando o melhor caminho a seguir, enche com tua glória e enche-me com teu poder, enche com tua glória e enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Senhor, estou aqui, preciso admitir, Espírito de Deus, Ele está aqui, eu posso senti-lo, e você pode também. Oh glória ao nome de Jesus. Deixa Jesus esta noite tirar todo o embaraço, tirar tudo que é grande, tudo que é lá. Ele está dizendo: o Senhor precisa de ti, de ti, de ti. e serei sarada, leva Senhor, derrotar de adoração. Eu preciso de amor.
precisa de mim, o Senhor precisa dele. Não deixa as pessoas impedirem o que Deus tem na tua vida. Questionarem o projeto, questionarem o chamado. Responda: eu vou, porque o Senhor precisa de mim. A glória ao nome de Jesus. A nossa gratidão a Ti por este milagre na vida dos Teus filhos, dos Teus servos. Deus da glória, Santo de Israel, Te damos graças porque nos escolhestes para que Tu, Senhor, se movesse através de nós na terra. A nossa gratidão a Ti, Papai, nesta noite, em nome de Jesus. Recebe a entrega dos Teus filhos nesta noite, Pai. Em nome do Senhor, sustenta cada um pela mão e ajuda-os a fazer a diferença no tempo que se chama hoje. Te pedimos isto nesta noite, Papai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar perguntando se tem alguém esta noite que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, quer ficar crente em Jesus, quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, se consertar com Ele, voltar para Ele, se reconciliar com Ele? Se tiver alguém, nós queremos orar por você, por ti. Não tem, não há. Então nós vamos encerrar.